Meu nome é Hércules e hoje eu resolvi gravar um vídeo para vocês contando o relato do que aconteceu comigo no ano de 2009, em fevereiro de 2009. Acredito que muitas pessoas não sabem que eu passei por isso. Muitas pessoas da minha própria família não têm noção do que já aconteceu comigo. E é em relação ao fato de eu ser homossexual. Eu nunca fui abusado por ninguém, nunca fui induzido por ninguém a ser gay, apesar de eu ter um irmão homossexual mais velho, eu nunca vi nada dele, eu nunca tive exemplos dele, entendeu? A minha vida inteira eu assisti novelas normais, filmes normais, em que héteros tinham lá seus prazeres, enfim, né? E então nada disso influenciou a minha pessoa a ser homossexual ou ser hétero. Pelo contrário, tudo isso fez a minha consciência se abrir e aprender que existe a diferença, desde muito novo, entendeu? Em fevereiro de 2009, eu e uma amiga minha melhor amiga hoje, que eu considero uma irmã para mim, mais do que até familiares meus, estávamos eu, ela e a namorada dela e resolvemos dar uma volta no calçadão da praia da minha cidade. Em determinado local, num determinado quiosque, sempre juntava uma galera, uma multidão de pessoas, jovens, né, dos seus 15, 16 anos até 25 anos que seja. E ali rolava-se vários tipos de música, e rolava-se bebidas, drogas, enfim, várias coisas onde a gente sabe que rola muita coisa, né? Então aí o que acontece? Nós cruzamos o meio da multidão, estávamos passeando depois de um show de samba que teve na cidade, que eu não lembro nem qual que era a banda nesse momento. Fomos dar uma volta pela orla da praia e falamos, vamos dar uma volta, depois a gente volta para casa, ok. E fomos. Em meio a essa multidão, nós cruzamos a multidão, atravessamos a multidão e continuamos andando pelo calçadão da praia, tal, não sei o que. Até aí tudo bem. Porém, no retorno, ao invés da gente cruzar no meio do povo, preferimos passar no meio da rua, porque como tinha movimento de carro, o pessoal não estava ficando acumulado na rua em si, né? Era mais no calçadão e no quiosque. Então aí o que aconteceu? Eu não sei se o áudio vai ficar bom, tá, gente? Mas é um relato. Um rapaz, que é o determinado fulano, que eu não, para mim não me interessa expor quem é, que inclusive mora no meu bairro, ele já vinha mexendo comigo por diversas vezes na rua, sempre que eu cruzava com ele, uma hora ele me xingava, uma hora ele era compreensivo, enfim. Por que, né, Hércules, as pessoas tratam-se diferentes assim? Por outras horas era, você gosta, né, seu viadinho, não sei o que. Até mesmo várias vezes com a própria namorada dele junto, ele era dessa forma. E até então eu nunca dei bola, eu nunca respondi. Eu nunca fui um homossexual de tipo de estar debatendo, de estar respondendo. Pelo contrário, querem tirar sarro, querem falar, querem xingar, problema deles, entendeu? Isso não influencia em nada na minha vida. Não melhora e nem piora, entendeu? Até essa noite. Porque o que aconteceu? A partir do momento que nós desviamos da população, né, da multidão ali, e passamos pela lateral, no meio da rua no caso, ele estava bebendo e ele veio e passou a mão na minha bunda, gritando o meu nome bem alto. E é óbvio que eu achei aquilo de uma extrema falta de respeito, porque assim, eu tenho amigos meus que tinha na época e tem até hoje que, por mais que nós somos homossexuais, eu não dou este tipo de liberdade para eles. Eles não têm essa liberdade. Não dou, assim como eu não tenho com eles. O respeito é muito grande, entendeu? E eu sabia que aquilo era um deboche. Não passava de um deboche. Porque ele queria chamar a atenção das pessoas, por isso ele gritou o meu nome bem alto, e muita gente me conhece na minha cidade,
cidade pequena, eu sou muito conhecido. E, ao mesmo tempo, enquanto passava a mão nos meus glúteos, no meu bumbum, né? Enfim, aquilo me ferveu o sangue, era um rapaz novo, né? E já virei metendo a mão na cara dele. Conforme eu virei, eu já dei ele que ele cambaleou e quase caiu de bunda no chão. Porém, ele conseguiu se equilibrar e nisso que ele estava com... Se ele equilibrou, ele se levantou, eu me armei para brigar. Ele jogou um copo de bebida na minha cara e deu um soco na minha testa. E aí o que aconteceu? Nisso que ele deu um soco na minha testa, eu cambaleei para trás, mas eu me armei de novo para brigar. Aí já veio 2 moleques pelas minhas costas e me deram um chute, o qual eu não estava esperando. Foi onde eu caí de 4 no chão, machuquei o meu joelho, rasguei a minha calça jeans. E rapidamente, com o sangue quente, eu pensei: com 1 eu brigo, com 3 eu não aguento. Óbvio isso pra mim, né? Naquele momento. Aí eu levantei e corri pro meio da multidão, atravessei a calçada, sentei próximo da areia, claro. Ranquei a camisa para disfarçar. E nesse meio tempo, já tinha outras pessoas brigando com as minhas amigas. Um outro rapaz indo para cima dela, deu um soco no rosto dela. E toda vez que ela tentava se defender ou tentava ir para cima dele para se defender e proteger a própria namorada dela, alguém segurava ela e não deixaram ir e tal, não sei o que, não deixaram brigar. E aí acabaram separando-se os dois. Nesse meio tempo que estava acontecendo as 2 situações ao mesmo tempo ali, eu estava na calçada porque o meu joelho estava doendo muito, muito, muito. Mas foi uma coisa assim que com adrenalina acho que a dor passou rapidamente, porque logo veio um amigo meu de um outro bairro que eu moro, de outro bairro, aliás, que diferente do que eu moro, falou assim: Hércules, tem um moleque de tal lugar juntando uma molecada para te bater. Aí eu falei: é sério? Ele falou: é sério, mano, sai correndo, sai correndo. Nisso que ele falou sai correndo foi uma das piores besteiras que eu fiz, eu acredito eu. Eu vejo assim hoje. Claro que ele quis me proteger, ele era meu amigo, a gente trabalhou junto, entendeu? Só que aí o que aconteceu? Quando eu comecei a correr pela orla da praia, e eu estava com tanto medo daquelas 3 pessoas virem pra cima de mim, fazerem algo comigo, que juro, eu até pedi perdão pra minha amiga, mas eu esqueci das minhas amigas completamente. E eu saí correndo, eu virei evidência, porque tá todo mundo ali parado dançando e só tem uma pessoa correndo. Aí eles me viram e começaram a correr atrás de mim. Eu corri, e na época eu tinha asma brônquica, eu sofria de asma brônquica. Se eu corresse 10 metros eu já tava morrendo de falta de ar. Só que o meu medo ali era tão grande que eu tava aguentando. E corri e entrei numa rua, que ao final dessa rua chegaria na casa da minha irmã, de uma irmã minha, que é uma rua sem saída. Eu pularia o portão e lá tinha os cachorros que eu sei que me protegeriam, né? Porém, quando eu entrei nessa rua, eu corri mais umas 2 quarteirões, não sei, 2, 3 quarteirões, não lembro ao certo, não sei ao certo. Ele me apareceu de uma rua de bicicleta. Esse primeiro rapaz que passou a mão na minha bunda, tal, não sei o que. Enquanto isso já tinha uns 5, 7 moleques, não sei, não contei, mas eram muitos atrás de mim, correndo pela orla da praia e me seguindo até aquele local. Foi quando ele me pegou de bicicleta e ali, perto de uma lixeira, dessas de metal, foi onde eles me derrubaram, me chutaram, me socaram, me bateram. Eu não chorava, eu não sentia dor. Eu sentia ódio. Era o que eu sentia. A cada soco, a cada chute que eu levava, eu sentia um ódio enorme contra eles. E até contra mim. Por eu me sentir tão fraco. Por eu me sentir tão impotente ao ponto de não conseguir me proteger. Hoje, eu relembro dessa situação, relembro. Não é uma coisa que você esquece. Eu relembro. E eu entendo que
eu não posso me martirizar porque eu apanhei de pessoas que... Porque eu apanhei de pessoas, né, que eram contra uma coisa que eu faço com o meu corpo, que é sair um sentimento meu que eu tenho por outro homem, ou sair com outro homem, enfim. Então, e eu entendo hoje que, claro que eu ia ser impotente, ele não estava sozinho, tinha vários outros com ele. E nisso que eu estava apanhando, que eu lembro que teve uma hora que eu fiquei de quatro, conforme eles me derrubaram, né? Ele me prendeu com os joelhos na, na cintura e ele socava a minha cara de cima para baixo, né? E os moleques me chutando enquanto isso, né? E eu gritava, para de me bater, para de me bater, para de me bater. E os cachorros em volta latindo. E chegou um momento que eu fiquei com medo dele pegar a minha cabeça e bater naquela lixeira de metal, né? E ali eu vir a desfalecer ou até falecer, né? Enfim. Eu lembrei que eu tinha comentado isso com outros gays que moravam no bairro dele, que na época eu morava em um bairro diferente do que eu moro hoje, que é o que ele mora. E aí uma pessoa, um desses gays, me falou assim, ele tem muito problema com a mãe dele, tá, não sei o que, muito conflito com a mãe dele. E aí nesse instante meu cérebro, minha memória lembrou isso, e eu falei, eu gritei, o que que vai ser da minha mãe sem mim? O que que vai ser da minha mãe sem mim? Minha mãe vai continuar a vida dela, independente se eu morresse ou não, né? Aí nisso foi o que deu um choque nele, e ele parou. Aí ele brigou com os meninos, me desvirou, os moleques ainda, né, ele me desvirou, eu sentei, os moleques ainda estavam me chutando, ele brigou com os moleques, tal, não sei o que, ele, para. E aí ele pegou meu rosto, assim, né, e falou, calma, Hércules, calma, ninguém vai mais te bater, ninguém vai mais te bater, pode ir embora. E me liberou. E aí ele brigou com os moleques e juntou todo mundo, começou a ir embora, e aí eu comecei a chorar. Só que eu chorei, não porque eu estava sentindo dor, ou porque eu ainda estava com medo dele, porque acho que até isso, com o tempo que você está naquela situação, você fica meio que anestesiado. Então, o que aconteceu? Comecei a chorar, para eles acharem que eles tinham feito uma grande coisa, né? E não voltarem atrás, porque o meu medo era que eles voltassem atrás para fazer algo pior, porque a possibilidade existe sempre, né? E aí eu me levantei, peguei o meu tênis que estava ali do lado, né? A camisa que estava presa na calça, mas tinha caído, e continuei andando até a casa da minha irmã, chorando bem alto. Cheguei lá, bati na porta dela, eles me receberam, tudo tal, me levaram no hospital para ver se estava tudo bem, enfim. Minha família na época, pelo fato que do bairro que ele morava ser um bairro perigoso na época, né? Não que esteja tão melhor assim, mas enfim. Aconselhou a não fazer um boletim de ocorrência, porque onde eu e minha mãe morávamos, com outros irmãos meus, era meio isolado, minha mãe ficava meio muito sozinha, ele poderia querer fazer alguma coisa. Assim pensaram eles. Hoje eu me arrependo. Eu acho que eu deveria ter feito sim por agressão, ter feito sim um corpo de delito. Entendeu? Porque não é justo. Não é justo você estar com seus amigos vivendo a sua vida e as pessoas interferirem no seu caminho. As pessoas que quererem ver a sua desgraça. Entendeu? Não era justo. Enfim, eu acabei não fazendo BO. Daí eu liguei para minha amiga, minha família pegou minha amiga, levou para o hospital junto comigo, tal, e de lá eu fui dormir na casa da minha amiga mesmo. E ali a gente se cuidou, tomou os medicamentos, aplicou pomadas, enfim, coisas que foram necessárias, né, por conta das marcas e tudo tal. No outro dia eu liguei na empresa, expliquei o que tinha acontecido. Na época eu dava aula ainda, bom, enfim. E falei que eu não poderia ir nas reuniões, nem dar aula, e contei, né, brevemente o que tinha acontecido. Levei o atestado médico, claro.
Então, assim, por que que eu tô relatando isso, né? Porque as pessoas acham que é brincadeira, que brigar todo mundo briga, apanhar todo mundo apanha. Não, não é assim não. Eu não gosto de briga, eu nunca gostei, eu não gosto de discussão, eu não gosto dessas coisas. Eu nunca gostei. Nunca gostei. Eu já presenciei isso muito na minha infância com irmãos meus e a cunhada, enfim, vários. Eu sempre vivi muito de exemplos e eu nunca gostei disso, porque sempre foi uma coisa que eu vendo, apesar de não ter a ver comigo, já me fazia mal. Então, nós não devemos pensar desse modo. Ah, porque tem que bater, porque tem que fazer, porque tem que isso, porque tem que aquilo. Apanhar, tem gente que merece? Merece. Às vezes uma surra pode fazer a pessoa melhorar? Pode. Mas eu acredito que quando você parte do princípio do conhecimento, quando você parte do princípio da conscientização, da abertura da visão das coisas, é muito melhor, é muito mais fácil do ser humano entender. Por isso que hoje em dia eu não gosto de violência, eu não gosto dessa questão de brigas e tudo mais. E aí, muitos familiares meus, que nem eu disse no começo do vídeo, e amigos meus, não sabem que eu passei por isso. Eles não têm noção, eles nunca imaginaram. Até porque eles veem em mim uma pessoa tão boa, uma pessoa tão dócil, entendeu? Claro, porque eles não sabem o que eu passei, o que eu vivenciei, entendeu? Eles não entendem a minha opinião sobre as coisas, porque eles não me conhecem ao todo, entendeu? Graças a Deus eu tive o apoio da minha família naquele momento, né? Como tenho até hoje, não posso reclamar. Nunca foram de interferir nessa minha questão homossexual. Não vou dizer que nunca houve, já escutei piadinha sim, mas são coisas passageiras que já foram, né? E como eu sempre busquei ser uma pessoa muito independente, então não se pode muito dar bedelho, meter o bedelho na vida das pessoas que se viram sozinhas, né? Enfim, amo minha família acima de tudo, só que esse é o motivo o porquê eu não sou a favor do Bolsonaro e talvez algum outro candidato, não sei. Porque eu já passei por esse tipo de violência. Ninguém em sã consciência, não é numa escola que você aprende a ser gay. Não é assistindo uma televisão que você aprende a ser gay. Não. Você aprende a ser condicionado a viver aquela vidinha medíocre, né? Trabalho, ganho um salário mínimozinho, pago minhas contas, faço minhas dívidas, me viro para ganhar um pouco mais, e assim é a vida, porque a vida que existe é essa. Nós somos condicionados a aprender que o dinheiro é amaldiçoado, que só existe uma religião e que a vida é assim, nós temos que aceitar ela do jeito que ela é, que a gente não vai melhorar, não tem para onde correr. Quando na realidade não é nada disso. Talvez a televisão ela ajude muito a condicionar isso. Porém, ela também, a mídia também, se você for um pouco cabeça e parar para pensar, você pode aprender muito, abrir a sua consciência, a sua visão. Não só com a televisão, a mídia em si, com a internet e o principal de tudo, lendo. Lendo. A leitura é uma coisa extremamente maravilhosa, é uma coisa extremamente assim que ajuda você a compreender mais de você mesmo, da vida, das coisas, como funcionam as coisas. Por isso que eu sou a favor ao conhecimento, sempre. Conhecimento é liberdade sempre. E me chateia muito quando eu vejo alguns amigos meus e até parentes falando que vai votar no Bolsonaro, que o Bolsonaro vai dar jeito no Brasil. Ok, ele pode até ser um cara que dê um jeito no Brasil, sim, mas não com esse discurso de ódio. Não com essas falas que ele... Gente, mas pegaram trechos de vídeos, ok, trechos de vídeos. Mas quantos anos que ele não vem falando isso? Quantos anos que ele não vem falando esses mesmos trechos desses mesmos vídeos em vários outros vídeos e são sempre iguais?
Como é que um cara que escuta num corredor de um segurança, aquele bando de viados está comemorando o kit gay, como é que uma pessoa vai escutar isso de outra e ao invés dele se aprofundar no assunto e buscar o que está acontecendo ali realmente, o que, que é esse kit gay, que não tem nada de gay, que não é nada um kit, que kit é mais do que uma coisa. Não, o kit gay é um livro, que não é um kit, e não tem nada de gay. Pelo contrário, uma orientação sexual não é para uma criança de 6 anos, pela indicação lá, é de 9 a 13 anos. Não é para a escola, pelo que eu li sobre das matérias, ele foi comprado, foi encomendado, comprado, não sei, para as novas bibliotecas de nova cidade, junto com milhares de outros livros, né? E o que que uma pessoa que ela não procura, não busca nenhuma mínima informação de algo que está acontecendo ali do lado dela, e começa a ter discursos e discursos falando besteiras e besteiras, assim como maltrata os outros, xinga os outros, aponta o dedo na cara. Mas espera aí, quem é você? Quem é ele para apontar o dedo na cara de alguém e mandar calar a boca? Quem é ele para achar que pode tá, só porque ele é um militar? E daí que ele é um militar? O dinheiro, o salário do militar das Forças Armadas também sou eu que pago. Ah, porque quando tem guerra, quando tem isso, quando tem que ir para a favela, quando tem enchente, tem que ir às Forças Armadas. Claro que tem que ir às Forças Armadas. Seria muito bom as Forças Armadas só treinar e ficar lá no cantinho deles, né? Sem fazer nada. Não seria? Tem que ir sim, eles estão recebendo para fazer alguma coisa. E quando não tem o que fazer, vamos ajudar o povo. Por que não ajudar o povo? Entendeu? Agora, isso não quer dizer que vai entrar uma pessoa lá na política, falar que é capitão, não sei o que, que ele é, e vai começar. Isso não dá o direito a ele de espalhar um discurso de ódio. Isso não dá o direito a ele de meter o dedo na cara das pessoas e falar: cala a boca, que nem tem vídeos por aí. Gente, isso não existe. Não que ele vá ser um cara péssimo para o Brasil, não. Ele também não vai ser o perfeito. Sinto muito, assim como outros candidatos não serão. Entendeu? Eu também tenho os governos que eu acho que cometeram muitos erros, não só os governos, mas também políticos que estão lá até hoje. Infelizmente fomos nós, brasileiros, que escolhemos deles estarem lá. Entendeu? Por um lado, sim, a culpa é nossa, e eu acho que o brasileiro tem que resolver isso, tem que aceitar isso, e tem que procurar conhecer, estudar e analisar. Não adianta eu ir lá e votar porque o cara me deu um saco de cimento. Não adianta eu ir lá votar porque agora eu ganho Bolsa Família. Não! Analise propostas. Analise. Eu não vou votar lá por votar. Eu vou lá votar, dar o meu voto, porque eu analisei o melhor, a melhor proposta. Quem diz que vai fazer as melhores coisas. E eu sou sempre a favor da educação, sempre a favor do conhecimento, porque conhecimento é liberdade. E por esse motivo que eu apanhei, por esse fato que aconteceu na minha vida, essa situação que eu passei, junto com a minha amiga, coitada. Coitada não, que graças a Deus ela tá bem. Junto com a minha amiga, esse fato triste, esse momento triste que nós passamos juntos, que por um lado foi bom porque criamos muito mais forças, e por outras, várias outras vezes que eu sofri bullying na escola, sendo xingado de viadinho, sendo xingado disso e daquilo, das pessoas tirando uma onda com a minha cara, como se eles fossem melhor. Como se eles, sei lá, como se eles pudessem mais do que eu em alguma coisa. Como se eles, quando morressem, como se quando se eles morressem fossem desintegrar no ar, ou sei lá, pegar um avião para um espaço, para um outro planeta e falar que foi morto, diferente de mim que vou para debaixo de 7 palmos, ou que vai ser cremado, não sei, não decidi isso ainda. Gente, ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos iguais, todos temos sentimentos. Quando a gente vê um casal homossexual, um casal de lésbicas, gays ou bissexual, quem seja, a gente não tem que enxergar as partes íntimas. Nós temos que enxergar o sentimento. O que que um sente pelo outro. O que que um sente pelo outro.
e não as partes íntimas. E não venha com essa história de Bíblia, porque tá na Bíblia, porque lá na época a Bíblia aconteceu lá na África. Todas as escrituras que aconteceram naquela região da África. Então, é uma religião que surgiu na África, foi para Roma e de Roma veio começou a se espalhar no mundo. Sinto muito, eu não sou obrigado a seguir a sua religião e a sua crença. Falam tanto dos candomblecistas e umbandistas e sei lá mais o que, mas a origem é o mesmo lugar, é o mesmo país, é a África. Assim como os judeus são da África e para eles não acreditam que nem Jesus veio na Terra ainda. Aí uma pessoa dessa aí, porque tá na Bíblia. Tá na Bíblia, então você que acredita em tudo que tem lá, porque eu gosto da Bíblia. Lá tem muitos e muitos ensinamentos pro bem. Entendeu? Eu gosto da Bíblia, eu já li muito, eu já fui evangélico. Lá tem muitos ensinamentos pro bem. Só que as pessoas usam disso para manipular as outras, para mandar nas outras, para querer comandar as outras, para ganhar alguma coisa em cima. Ou é dinheiro, ou é popularidade, porque alguma coisa é. O que é, vai de cada um. O ego é enorme. O ego do ser humano é enorme. Quando na realidade, todos somos um. Todos somos um. Não tem diferença. Não tem diferença. Amor, ele é amor em qualquer pessoa. Amor é amor em qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer momento. Não existe o amor diferente desse ou o amor diferente daquele. Amor é um só. E ele provém de Deus. E ele provém dos deuses e das deusas. Ele provém da mãe natureza. Ele provém do universo. Amor é um só. Não tem diferença. Parem de olhar se o homem sai com o homem, a mulher sai com a mulher, ou se o homem sai com a mulher e com o homem. Parem de olhar essas coisas. Isso é fútil. Gente, vamos evoluir, vamos crescer. Isso já passou. Precisamos de orientação sexual? Sim, precisamos. Orientação sexual, como se preservar, como se faz um filho. 9 anos eu ainda acho pouco. A partir dos 12, 13, acho que já é uma boa idade para começar a se conscientizar das coisas, porque tem 12 anos, criança de 12 anos que está grávida. Essa é a realidade do Brasil. E você ainda vai querer que gente de 12 anos não seja orientada sexualmente? Só que as pessoas confundem orientação com sexual. Ó, vou te orientar, você tem que ser hétero. Não. Orientação sexual é ensinar como se gera um filho, o que é um assédio, o que é o órgão genital masculino, o que é o órgão genital feminino, por que a mulher cria leite e o homem não. Essas coisas são orientações sexuais. Tipos de preservativos, como se prevenir uma gravidez, como se prevenir uma doença. Ao invés de ficar pensando só no aborto, vamos orientar e ensinar os nossos filhos como prevenir engravidar indesejadamente. Indesejadamente. Não custa eu ir ali no postinho e pegar uma camisinha de graça. É de graça. Ah, mas é ruim com camisinha. Acostuma. Nós nos acostumamos a tantas coisas. E aí? Então, voltando ao foco principal do vídeo, por causa dessa situação e de todos os outros momentos de bullying, de xingamento, de humilhação e de sofrimento que eu passei na minha vida, ele não. Ele nunca. Jamais. Uma boa noite para vocês, que vocês tenham, que no caso agora é noite que eu estou fazendo o vídeo, ou um bom dia que seja, e que seja maravilhoso a semana de vocês, independente do tempo que você está assistindo isso. E que espero realmente que muitas pessoas coloquem consciência, que o cérebro, a massa encefálica cinzenta para funcionar e tenham consciência daquilo que elas estão fazendo, daquilo que elas estão pensando e aquela pessoa que elas irão voltar. Estudem, analisem antes disso. E para mim, sinto muito os meus parceiros, meus amigos, meus familiares, mas ele não. Para mim ele não serve.
e que Deus, né, nos abençoe. Até mais.